Boa tarde a todos. Inicio agradecendo a apresentação, agradecendo a presença aqui desse público muito honrado, público muito nobre, nessa ocasião muito especial. Queria, já de partida, fazer um agradecimento especial ao IBDT. É de fato um orgulho estar aqui, ter a oportunidade de ser presidente dessa mesa, ver e admirar o trabalho do IBDT, o que tem sido o trabalho do IBDT, a contribuição para o estudo do direito tributário no Brasil, o que significa, inclusive, no plano do direito internacional tributário. Creio que aqui seja uma enorme oportunidade para troca de ideias, para estudos, para debates aprofundados. Então, de fato, é uma grande honra estar aqui. Fica aqui, de início, o meu agradecimento em função dessa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, estamos muito perto do encerramento do Congresso e cabe a nós aqui nessa mesa tratar de mais um dos temas palpitantes, mais um dos temas que tem afeição e tem muito do que significa o nosso direito tributário brasileiro, dos problemas que vivenciamos, das questões que já enfrentamos há alguns anos, de questões de deficiência legislativa ou, sobretudo, talvez de falta de normatização e que desaguaram agora num tratamento legislativo, ainda que novo, ainda que incipiente, mas um tratamento legislativo que já se aguardava há décadas, relativo, sobretudo, a dois temas que guardam muita afinidade entre si, que são os contratos de serviço intragrupo e os contratos de compartilhamento de despesas. Vivíamos até aqui no plano, sobretudo, das soluções de consulta, agora passamos a ter não só tratamento legal, como, inclusive, disciplina e instrução normativa, e, além da instrução normativa, temos agora um processo de consulta pública em curso, relacionado, sobretudo, a este tema, ou seja, devemos ter, inclusive, um aprofundamento com relação ao assunto. Bom, quando fui convidado a participar aqui da mesa como presidente, minha intenção era trazer algumas palavras a respeito desse tema, desses dois temas que se desdobram e que são complementares, mas eu logo vi quem estaria aqui do meu lado, os colegas de mesa, e percebi que seria, na verdade, até egoísta da minha parte, tomar parte desse tempo. Eu gostaria de franquear o espaço e todos os minutos que eu puder a eles, porque realmente eu acredito que hoje teremos um debate de altíssimo nível. Então, da minha parte, eu encerro por aqui, passo a palavra à minha colega Adriana Brito, que vai fazer a moderação dos debates e vai seguir daqui em diante. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma enorme alegria estar aqui hoje presente nesse painel com professores, colegas, amigos, para falar sobre esse tema tão relevante, né? Um tema que a gente ama. Tem vários apaixonados aqui nessa mesa para falar sobre esse tema com vocês e dividir um pouco ou muito, né, do conhecimento e da experiência prática, vivência prática que eles possuem. Tivemos 3 dias intensos, né, de congresso, com várias palestras, painéis interessantes, e a gente tem uma missão bem difícil, quase impossível, de manter todos atentos aqui, mas a gente promete que a gente vai cumprir com essa missão. Não queria deixar a oportunidade, obviamente, e deixar de agradecer ao convite de estar aqui presente, em nome dos queridos professores Luiz Flávio Neto, Ricardo Maito e Luiz Eduardo Chueri. Realmente é um prazer enorme compor essa mesa. Bom, antes de passar as palavras para os nossos queridos palestrantes, eu vou trazer algumas inquietudes aqui que eu imagino, certamente, serem inquietudes de muitos contribuintes, né, que possuem esses tipos de estruturas em suas operações. Será que as novas regras de preços de transferências extinguiram o rateio de despesas tal qual a gente conhecia? Será que a gente tem algum espaço de manutenção do conceito de reembolso de despesas, como a gente sempre viu ao longo dos últimos anos, de acordo com os últimos pronunciamentos da Receita Federal? O Cost Contribution Agreement e o Cost Sharing são figuras idênticas ou elas têm diferenças e que precisam ser preservadas? Então, para tratar um pouco sobre esses temas, eu convido primeiramente a Luciana Galhardo para que possa trazer um pouco do contexto histórico sobre os contratos de rateio de despesas. Obrigada, Luciana. Obrigada a vocês. Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de dizer que é uma honra voltar ao Largo São Francisco, no Salão Nobre, onde eu estudei e fiz meu mestrado. Então, sempre é emocionante estar aqui com figuras tão ilustres. Queria agradecer o convite do IBDT, mas, antes de começar, eu queria fazer 2 homenagens. Primeiro,
ao professor Gerd Rothmann, que foi meu orientador no mestrado, que contribuiu tanto para o IBDT todo esse tempo, e que eu tive a oportunidade de ter ele prefaciando o meu livro. Nessa hora, eu entro com a propaganda do meu livro. Deixa eu só mostrar. Que aí a gente, para animar o final da tarde de sexta-feira. Então, o Gerd foi uma pessoa especial que gerou, digamos, muito conhecimento nessa matéria, e eu tive a oportunidade de tê-lo no mestrado comigo. E o meu segundo agradecimento e homenagem, eu gostaria de fazer à Elide, porque eu comecei em Direito Tributário com 18 anos. Não parece, parece que foi ontem, mas com 18 anos de idade, e eu era trainee na Pricewaterhouse, antes de começar no escritório Pinheiro Neto, e ela foi a minha primeira professora. Então, quando eu a vi dando uma palestra para mim, que tinha 18 anos, e era um trainee da Price, eu falei, meu Deus, mas que mulher com didática, como ela tem conhecimento, num mundo que o direito tributário era mais para homens, e você já liderava na Price brilhantemente. Então, para mim, é uma honra e uma satisfação, tantos anos depois, estar aqui dividindo esse painel com você. Eu te admiro muito e faço votos que eu tenha sempre essa sua garra, a sua inteligência e a sua disciplina. Bom, deixa eu só ver aqui como mexe um minutinho. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de cost sharing, que é a minha matéria predileta, como eu falei para vocês. Obrigada, viu? Só um minutinho, senão depois eu me esqueço. Bom, basicamente é o seguinte, como começou o assunto cost sharing, pelo menos para mim? O escritório tinha como cliente a Arthur Andersen, que foi uma das grandes empresas de auditoria, depois de alguns problemas que ela sofreu nos Estados Unidos. E concorria, provavelmente, com Price e com tantas outras naquela época. A Arthur Andersen era uma empresa internacional e era cliente do escritório. E nos procurou porque elas tinham um centro de treinamento, assim como esse que eu fiz na Price, no Brasil, com a Elide, eles tinham um centro de treinamento em Illinois, na cidade de St. Charles. E, naquela ocasião, todos os auditores de todo o mundo iam para St. Charles, nos Estados Unidos, ter aulas de contabilidade. Num determinado momento, os Estados Unidos percebeu que toda aquela despesa estava sendo alocada só para a empresa americana e que, de alguma maneira, todas as demais empresas do mundo se beneficiavam com aquele centro de treinamento. Então, deveria existir algum critério onde eu pudesse ratear essas despesas, despesas de aluguel, com professores, de luz, e assim sucessivamente, entre as demais empresas do mundo. E isso foi feito. O escritório fez, na ocasião, e eu participei, ainda como estagiária, do primeiro contrato de compartilhamento de custos e despesas internacional, feito pela Arthur Andersen e todas as empresas mundialmente conhecidas. Naquela época, existia uma importância muito grande do INPI. O INPI tinha um protagonismo em relação a contratos internacionais. Ele sempre se preocupava se, naqueles contratos, havia ou não a existência de alguma tecnologia, e se, por força daquele contrato, houve uma transferência de tecnologia. Então, nós levamos o contrato no INPI para ele examinar e atestar que ali não havia tecnologia e que, portanto, eram meros serviços puros, sem qualquer markup, onde eu queria, pura e simplesmente, alocar e dividir aquelas despesas entre todas as empresas do grupo. Naquela época, o INPI tinha um papel importante, porque, ao confirmar se ali havia ou não tecnologia, ele controlava a remessa futura desses dinheiros. De alguma maneira, se as partes contribuíssem para obter uma nova tecnologia, e com todo esse desenvolvimento dessa tecnologia, ele vetava que, posteriormente, fossem pagos royalties por essa tecnologia. Afinal, todas as empresas contribuíram para atingir uma tecnologia nova. Então, ele tinha um papel de controle muito grande nessas remessas, né? E hoje, talvez, até teria sido bom, porque se ele estampasse num contrato de rateio que não há tecnologia transferida, não se falaria jamais na incidência da CID, que é algo que sempre o fisco busca fazer incidir em contratos dessa natureza. Então, em linhas gerais, eles têm características muito interessantes, que todos conhecem, mas que vale aqui reprisar. Em primeiro lugar, uma das grandes características que acho que é importante até para a nova legislação, é o fato de serem contratos que estão fora do comércio. O
que quer dizer fora do comércio? Não há um intuito, na verdade, de você obter lucro por aquele negócio, por aquele contrato. A sua função é ganhos de escala, você atribuir pessoas que têm especialização. Então, você reúne aquele back-office, onde você tem RH, área financeira, área jurídica, o que não faz sentido que cada empresa de um mesmo grupo econômico contrate grupos diferentes para prestar os mesmos tipos de serviço. O intuito não é ser esses serviços a atividade fim da empresa, mas, indiscutivelmente, essa é uma atividade meio. Não se busca, com esse serviço, se ganhar dinheiro, mas sim que a empresa como um todo consiga capturar uma vantagem ao padronizar e ganhar por escala e, por isso, ser ressarcida e alocada às empresas que mais utilizaram esse tipo de serviço de back-office. Tá? Então, em linhas gerais, todos esses contratos têm características que são listadas aqui, especialmente porque nós entendemos que contratos dessa natureza jamais deveriam ter qualquer adição de markup. E por quê? Porque esse intuito não é de venda de serviço, não é a minha atividade fim. E, dessa maneira, a gente também concluiu que os contratos de rateio estavam fora das regras anteriores de preços de transferência. Porque, como o próprio nome diz, preços de transferência pressupõe um preço, uma venda, uma efetiva transferência. E aqui eu não estou nem comprando nem vendendo, eu não estou exportando nem importando, eu não estou prestando serviço de uma atividade fim. Então, portanto, eu não teria por que me submeter às regras anteriores de preço de transferência. Vale esclarecer também que, para efeito das regras de preço de transferência, que vocês sabem mais do que eu, todos os métodos antigamente, objetivos, trabalhavam com uma margem fixa ou uma margem de lucro embutida naqueles preços. Né? E essas margens fixas, naturalmente, ficam longe do conceito de markup, que a gente não aplica em contratos dessa natureza. Por isso, no passado, a gente diz no passado, mas eu já vou entrar no presente, porque aqui nós vamos ter um debate se a gente entende que está sujeito às novas regras ou não está contratos dessa natureza. Mas, pela legislação anterior, era muito claro que não havia como aplicar regras de preços de transferência a contratos dessa natureza, porque não há markup envolvido, nem preço, são contratos não onerosos fora de comércio. E sempre se usou, portanto, conceitos de repasse através de notas de débito, repasses através de contratos prévios, e o fisco, de uma forma geral, aceitava, na maior parte das soluções de consulta, que esses contratos estavam, portanto, neutros do ponto de vista tributário. Os valores reembolsados não deveriam ser tratados jamais como receitas para quem recebe e, portanto, não haveria que se falar em tributação para quem paga. Mas a despesa, por outro lado, deveria ser dedutível, porque eu acabei alocando a despesa correta para a empresa que efetivamente se beneficiou com aquilo. Se discutia muito critérios de rateio. No começo, o critério direto foi muito utilizado. Depois, nem todo mundo teve facilidade em fazer ficha de tempo, como nós advogados e nós auditores. Aí as empresas detestaram a ideia de fichas de tempo e começamos a divulgar que um dos critérios muito bons de rateio seria o de faturamento, o que se pressupõe que, normalmente, a empresa que mais fatura, mais demanda esse tipo de serviço. E ele tem sido e foi aceito bastante pelo fisco em algumas dessas decisões. Então, soluções de consulta, na maior parte, favoráveis. Claro que sempre teve uma ou outra totalmente desfavorável, mas, obviamente, equivocadas, ou, às vezes, até por falhas de quem fez a pergunta. Né? Então, na nossa essência, sempre fora do comércio e sempre fora da tributação. Também tivemos decisões administrativas e judiciais favoráveis. E até depois a Elide vai falar, e me lembrou bem, no passado, os bancos e instituições financeiras faziam isso dentro do Brasil. Né? Então, você tinha, como no caso, a primeira jurisprudência do Banco Itaú, a corretora do banco, você tinha a leasing do banco, a administradora do banco, e fazia todo um rateio de despesas entre essas empresas. Isso foi aceito pela jurisprudência, que entendeu que todas aquelas atividades
atividades eram secundárias, não tinham como finalidade lucro e, portanto, poderiam ser devidamente rateadas sem qualquer espécie de tributação. Também tivemos decisões desfavoráveis. Acredito que... Espera aí só um pouquinho, perdão. Ai, meu Deus. Também tivemos decisões desfavoráveis, e o pior, de um cliente meu, né, que foi, ali dá para ler, Arcos Dourados. Então, o caso foi julgado na Câmara Superior, e, efetivamente, houve um equívoco por parte do CARF, da Câmara Superior, por entender que, na hora que eu mando esse dinheiro para o exterior, eu deveria ter sempre uma retenção na fonte. E nós defendemos que o que eu estou mandando para o exterior não é receita, que é a base do imposto de renda, né? Imposto de renda incide sobre renda, e, na medida em que eu estou ressarcindo alguém, não há que se falar em tributação de imposto de renda na fonte. Então, essa matéria ainda vai ser discutida em juízo. E a mesma coisa, um outro acórdão relativo à CID, onde, como eu disse, não há que se falar em transferência de tecnologia, então, portanto, não deveria nem haver a CID nessas contribuições. Muito bem. Bom, feito esses comentários iniciais, o que se conclui, portanto, é bom porque eu não estou enxergando nada, nem ali, nem aqui, então eu acredito que eu estou falando está mais ou menos batendo. Muito bom isso. O que eu gostaria só de concluir é o seguinte: agora nós estamos com uma nova legislação de preços de transferência, isso já foi objeto de análise aqui pelo Congresso, que tem uma mudança do ponto de vista de cálculos. Saímos de uma sistemática objetiva, facílima de calcular, podia não corresponder à realidade, mas ou era assim ou era não. Tudo aquilo que era acima do método era indedutível e aquilo que era abaixo era a receita que devia ser considerada. Para legislação, obviamente, mais conectada com as regras da OCDE e que tem o princípio da distância de um braço, do tal do arm's length, que eu nem sei o que é isso, e ainda a gente vai ter que apurar em cada caso. São métodos, realmente, isso vai ser um trabalho maravilhoso, que um novo ciclo se inicia para todos nós. Descobrir o que é o tal do arm's length em operações entre partes relacionadas. Então, a mudança, realmente, de legislação foi quanto à apuração de metodologia. Mas, no nosso sentir, e aqui já chegando no fim, quando você fala em rateio de despesas, de novo, você está fora do conceito de preços. Você está fora do conceito de venda, de transferência. Nós continuamos estando num conceito de não onerosidade, num conceito de negócios fora do comércio. A legislação, ela disciplinou várias operações como serviços intragrupos. Mas a legislação base, ela não entrou em serviços de cost-sharing. Quem entrou em serviços de baixo valor agregado foi a instrução normativa. Então, em relação à instrução normativa, eu acredito que a gente ainda tem espaço para brigar, na medida em que a instrução normativa não pode exigir que o contribuinte adicione uma margem de lei, uma margem de lucro, quando, na verdade, isso não tem um respaldo na legislação. Claro que a matéria agora vai ser objeto de muito mais exame do fisco, ela vai ser comparada às regras internacionais. Muitas das empresas estrangeiras que estão no exterior se submetem aos métodos e adicionam o markup, mas, na sua essência, ainda no Brasil, nós teríamos espaço para defender que contratos dessa natureza dependem ainda de uma regulamentação correta. Eu não tenho uma lei que me exija um markup efetivo. O que nós temos recomendado é que seja feito um contrato sem markup, sem nada, e se por alguma razão o contribuinte não quiser correr riscos de enfrentar uma fiscalização, ele adicionaria o mais até 5% ou 5% nos seus lucros fiscais, mas sempre com espaço para a gente brigar, na medida em que a instrução normativa, nesse aspecto, não encontra respaldo na legislação. A regra da OCDE poderá ser aplicada, vamos ouvir o que os demais falam aqui, mas há ainda possibilidade da gente continuar aplicando os contratos de rateio, então eu já tenho chance também de fazer a terceira edição do livro, vendendo livros, se eu não conseguir vender pareceres. Muito obrigada pela atenção e agradeço a todos.
Obrigada, Luciana Galhardo, excelentes reflexões. Eu vou convidar a professora Elídia vai fazer comentários em todas as apresentações, tá? Vou convidar a professora Elídia para trazer as suas reflexões e ponderações sobre a apresentação da Luciana. Por favor, professora. Já? Sim. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, boa tarde aqui a todos. Eu ia fazer 2 agradecimentos. Um primeiro ao EBDT pelo convite, na pessoa de Ricardo... Eu não vou passar, obrigada. Na pessoa de Ricardo Maris. Agradeço realmente o convite, a honra. Ia fazer um segundo cumprimento a todos e às pessoas da mesa, pedindo ao Paulo Tedesco que assim o fizesse, citando o Paulo. Agora eu tenho que usar 1 minuto para agradecer o que a Luciana fez. Luciana, eu tenho que ficar brava porque você me deixou na mão, isso sim. Essa aqui foi a verdade. Mas, de qualquer maneira, a minha função aqui vai ser uma função de fazer comentários muito folgada, né, em cima do que todos fizeram. A primeira coisa importante foi, na apresentação da Luciana, foi a citação que ela fez a Arthur Andersen, o caso Arthur Andersen. Porque o rateio de custos que se desenvolveu no Brasil, já vou contar um pouquinho a história dele, muito rapidinha, ele acabou sendo aplicado em negócios nacionais e internacionais. E ele era visto, muito bem visto, sem nenhum problema, até o dia que chegaram as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, quando, então, começaram a surgir alguns problemas em relação a essa matéria. Essa é uma primeira coisa. A origem desses contratos de rateio, ela nasce nos contratos de gestão, que a Luciana já citou, dos grupos financeiros, que, aproveitando serem sociedades, grupos de sociedades de direito da lei societária, faziam esses contratos. Até o ano de 1988, cada entidade financeira só podia ter uma finalidade. A distribuidora só distribuía valores, o banco comercial só fazia intermediação de dinheiro, por aí afora. E eles pleiteavam ser o que hoje eles são bancos múltiplos com diversas carteiras. Enquanto não conseguiam isso, uma única entidade fazia todos os gastos e rateava. Então, essa é a origem dos chamados contratos de gestão, que depois, como deu certo nas financeiras, todo mundo copiou também nas não financeiras e aplicou-se internacionalmente sem nenhum tipo de problema. A grande questão nesses contratos é que não havia preço e, portanto, não era um serviço vendido, não era um negócio do mercado e, como a Luciana já esclareceu, ele era bastante utilizado. Eu me lembro que, quando saíram as regras de preço de transferência, nós dizíamos para todos os nossos clientes que elas não se aplicavam porque não tinha preço. Então, os contratos de rateio não tinham preço. Mas, com as contribuições de intervenção e as contribuições sociais, todo mundo começou a meditar um pouquinho, especialmente nas questões de importar os rateios que vinham, né, de outros países. Então, essa é só um contexto em cima do que a Luciana disse. A Luciana é a pessoa que mais conhece a matéria. O livro dela é citado em decisões nos tribunais, então eu não tenho nada para acrescentar. Eu só gostaria de dizer que o rateio que nós temos interno, penso, deverá sofrer alguns impactos, talvez de interpretação, à luz dessas novidades que chegaram dos rateios internacionais dentro das regras de preço de transferência. Por que eu penso assim? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal tem visto os serviços de maneira um pouco diferente. Nós nos acostumamos com os serviços do nosso Código Civil e o nosso Supremo Tribunal Federal vê diferente. Se nós olharmos as regras, os guidelines, nós vamos ver que a locação, o aluguel, ele entra nos critérios de preço de transferência. E, quando nós vamos nossas decisões do nosso STF, a locação não foi tida como serviço. Então, nós vamos encontrar aqui alguns impasses. O que eu queria dizer é que, daqui para frente, nós teremos muitas coisas novas para pensar. Muitas coisas para pensar. Estou falando dos internos. Os externos a gente vai falar no próximo bloco. Então, dos internos, nós temos muitas coisas para pensar e para avaliar. Fica aqui uma primeira pimentinha para a gente pensar mais na frente. Obrigada aí pela atenção e até já. Sérgio, obrigada. Obrigada, professora. Excelente. Bom, em benefício do tempo, eu passo a palavra ao professor Gustavo Vettori, que trará um contraponto e sua visão aprofundada com relação às novas regras de preço de transferência. Gustavo, você concorda com essa visão? Vamos descobrir. Talvez eu tenha opiniões não muito populares aqui, mas vamos descobrir. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do IBDT, comemorar os 50 anos do IBDT com o 10º Congresso Internacional, é uma felicidade estar aqui, e na pessoa do Luiz Eduardo Chueri, do Luiz Flávio e do Maito, agradecer profundamente o convite e cumprimentar os amigos que estão aqui na mesa. Então, minha missão é falar principalmente sobre o impacto das novas regras de preço de transferência nesse assunto do cost sharing, e aqui
Eu vou dividir minha apresentação em 3 partes. Na verdade, a primeira, só pegando o gancho, que já foi trazido pelo Luciano Peveride, qual que é o arcabouço institucional de cost sharing que a gente tem hoje, para que ele serviu, se ele se aplica para operações onshore, para operações cross-border, se existe uma diferença, quais os tributos que foram discutidos. Depois a gente vai para as novas regras de transferência, ver como elas lidam com esses serviços intragrupo, e se o que é objeto do que a gente chama aqui no Brasil de cost sharing não é serviço intragrupo, ou se ainda dá para dizer que é uma coisa que está fora. Eu vou pincelar o que tem na nova lei de preço de transferência, que é o Cost Contribution Arrangement, que na minha visão é um outro animal do que o que a gente chama de cost sharing, e eu não vou tratar disso, porque isso vai ser tratado depois pelo José Manuel aqui na mesa, então não vou entrar no tema. E, por fim, olhar um pouco para o futuro e ver possíveis efeitos aí que a nova lei pode trazer para outros tributos, e levantar a bola também para uma discussão que o Sérgio André vai entrar depois, que é de tributação na fonte e cost sharing. Muito bem, então, só para fazer uma conclusão do que já foi falado, realmente, o cenário que a gente tem, do que a gente chama de cost sharing agreement, é exatamente como a Luciana descreveu, e ele foi construído por doutrina, soluções de consulta e alguns julgados do CARF e jurisprudenciais, como bem apresentado pela Luciana. O que é importante a gente notar? Muitos dos casos, muitas das soluções de consulta são para problemas onshore. Então, é compartilhamento de despesas internos aqui no Brasil. Por que a gente discute isso internamente? Porque a gente tem um monte de tributo cumulativo sobre a receita. E aí, quando a gente tem esse tipo de tributo, faz todo sentido eu discutir se aquilo vai ser um ingresso ou uma receita, porque vai ser tributado ou não. E aí eu estou falando de PIS e COFINS, estou falando de ISS e, eventualmente, de lucro presumido. E também é importante para saber se uma despesa vai ser dedutível, alocada nas empresas que estão compartilhando, ou só na centralizadora, ou talvez em nenhuma delas. Então, essa é a discussão onshore. E aí a gente tem a discussão cross-border, em também algumas soluções de consulta da Receita Federal, que, pasmem, a discussão de preço de transferência aparece em uma solução de consulta. Em todas as outras, a discussão é sobre tributação na fonte, pelo imposto de renda, eventualmente CID, PIS e COFINS, ou uma combinação de todos esses. Por quê? Porque a gente tem uma tributação de importação de serviços bastante relevante, de um lado, então PIS e COFINS e ISS importação, e de outro, a gente tem uma tributação na fonte em remessa de renda ativa para o exterior. A bagatela de 25%, quando você pega o imposto de renda na fonte ou o imposto de renda na fonte e mais CID, que é uma peculiaridade do Piniquim, que foi exportada depois para alguns países, mas desse jeito tem que acabar. Enfim, então, quando a gente olha o histórico, o que aparece, que é interessante, é que o conceito vai se construindo ao longo dessas soluções de consulta, e perde-se um pouco o foco do que se está debatendo, para qual fim, se é onshore, se é cross-border, se é IR-fonte, se é preço de transferência, e começa-se a construir uma ideia de acordo de compartilhamento como se fosse um ente abstrato e uma bala de prata que resolvesse todos os problemas. Isso me parece complicado, principalmente quando a gente vê em casos onshore, o conceito do TIP Guidelines sendo importado. E aí pergunta assim, não, benefício mútuo é relevante, mas onshore? Que benefício mútuo? Você está falando de outra coisa. Então, essa que é a complicação. É esse o histórico que me parece que a gente vai ter que repensar um pouco nessa construção que a gente fez e começar a analisar, para que eu estou discutindo isso? Para qual tributo? O que é a situação que eu estou lidando? Porque, senão, a coisa fica muito etérea. A solução de consulta principal que virou a chave, inclusive, foi a 8 de 2012, que foi no caso offshore, essa lida com preço de transferência, mas logo em seguida a gente tem soluções de consulta para casos onshore, usando aqueles critérios, que é um pouco estranho, para dizer o mínimo. Mas, enfim, eu não vou passar por todas elas, óbvio, deixo isso no material, mas o que eu trago aqui é que a que lida com TP é uma só dos casos cross-border. Todos os outros casos cross-border, na verdade, a discussão mais relevante era de retenção na fonte, CID, etc., PIS e COFINS importação. Então, acho que esse é um ponto para deixar claro. Muito bem, só para entender, o que se decidiu ali em relação a preço de transferência? Decidiu-se exatamente o que a Luciana está falando. Se eu tenho um cost sharing, como se construiu que era cost sharing ali, que era atividade meio, que era o que a gente vai ver que são os serviços de baixo valor agregado na lei de preço de transferência, mas enfim, aí eu não tenho ajuste.
a maioria dos casos era importação, então o ajuste, na verdade, não era algo preocupante, porque, obviamente, desde que eu esteja só pagando o que foi custo, na verdade, eu poderia até pagar custo mais margem, então isso não era muito preocupante para o Brasil. Se o Brasil fosse o centralizador, aí talvez a exigência de ajuste fosse uma coisa mais relevante. Muito bem. O que aconteceu com a nova lei de preço de transferência e agora qual que é o enfoque em preço de transferência? Então, a gente tem a figura clara, puxando do TIP Guidelines, de Intragroup Services. E aqui, o que é o serviço intragrupo? Qualquer atividade prestada por uma parte, incluindo o uso ou a disponibilidade de ativo tangível e intangível ou outros recursos, que resulte em um benefício para uma ou mais partes ligadas. Então, pode ser, inclusive, uma prestação de serviço por uma centralizadora para várias partes do grupo. E aí, existe uma definição do que é benefício, e essa bola eu vou jogar para a Elide, que eu sei que ela vai querer comentar nisso, então eu não vou ficar entrando muito, mas o que é o benefício é importante, e aqui eu já ressalto, é uma visão diferente da visão civilista de prestação de serviço, que, ressalte-se, já nem é a visão que o STF vem adotando. Mas aqui a gente tem uma lei que pretensamente é estanque, ela lida com preço de transferência, lida com dedução de imposto de renda e CSL, especificamente naqueles casos, e ela traz um conceito autônomo. E, tudo bem, vamos discutir o que é benefício depois, Elide. E ela fala aqui que não é serviço intragrupo, que são atividades de sócio, serviços duplicados ou benefícios incidentais criados principalmente por sinergia entre o grupo. Por que é importante definir o que não é? Porque se não é serviço, você não paga. Você não paga e não deduz. Então, se alguém está te cobrando para realizar atividade de sócio, então a tua controladora está te cobrando porque ela está gastando com auditoria, ela está gastando para cumprir um requisito da lei do país dela, por ter investimento na tua empresa, não, peraí, isso não é serviço intragrupo, você está pagando alguma coisa, você não vai deduzir, amigo. Então, não se admite pagamento nesses casos. Então, isso é importante. E aqui tem exemplos na própria lei das tais atividades de sócio, também não vou ficar entrando em cada um deles, mas basicamente são coisas que a tua controladora, o teu acionista vai fazer, porque ele é teu investidor, mas é para ele, não para você. Muito bem, fora isso, a gente aí sim tem os tais serviços intragrupo, e o que a regra de preço de transferência fala? Tem ajuste, tá? Tem ajuste em serviço intragrupo, você é livre nos métodos, a não ser que seja um serviço de baixo valor agregado, que daí a gente tem um apego num custo mais lucro, mais margem fixa. Nos outros, o que você tem é uma liberdade de método, você pode aplicar preços independentes comparados, você pode aplicar cost plus, você pode aplicar métodos de margem líquida. O que é interessante que a lei traz, aí sim, algumas disposições, se você for aplicar método de custo, ou método de margem líquida, existem disposições específicas para como apurar o custo sobre o qual você vai agregar margem. E aí, inclusive, na consulta pública de discussão normativa, tem alguns pontos interessantes que dá a entender que é todo custo, independente da classificação fiscal, mas todo, assim, ainda que esteja abaixo da linha do lucro bruto, então eu vou trazer tudo para cima da linha, me parece estranho, eu vou ignorar a contabilidade de custo. Se eu estou aplicando um método livre de margem bruta e eu fizer isso, eu vou ter que ajustar na minha base de dados, porque eu vou pegar um comparável que certamente não fez isso na contabilidade de custo e eu vou ter que trazer, não vou poder comparar laranja com banana, eu vou ter que ajustar a minha laranja para virar uma banana ou vice-versa. E tudo bem, eu vou achar a margem de mercado considerando aqueles custos. O que me preocupa muito mais é que quando eu falo de serviço de baixo valor agregado, a margem é fixa. E aí, se me mandam colocar tudo quanto é coisa que eu gasto como custo, obviamente que eu estou aumentando, principalmente se eu estiver falando de exportação, né, que é o que preocuparia, o meu preço. Então, isso é algo que a gente tem que entender direito até onde a legislação está querendo ir. Muito bem, e o que é o tal do serviço de baixo valor agregado comparado com um serviço normal? E aqui que é o ponto interessante, né? Primeiro, por que existe a distinção? É uma distinção de simplificação, então não se está dizendo que aquilo não é serviço, aquilo está na regra de serviço intragrupo, mas simplesmente se diz, olha, esses daqui
você ficar fazendo ajuste completo de preço de transferência vai ser uma dor de cabeça para um problema muito pequeno. Então, vamos fazer um método simplificado, custo mais margem de 5% e ponto final. E quem são esses caras, né? Então, são serviços de suporte dentro do grupo, atividade meio e não atividade fim, não emprega nenhum intangível valioso, não leva a uma criação de intangível valioso, não envolve a assunção de um risco significante pela parte que o presta e não contribui pela criação, incremento ou manutenção do valor do grupo de uma forma relevante. Quem já estudou o nosso conceito de cost sharing vê alguma semelhança nessas definições de atividade meio, etc., com esse tal do serviço de baixo valor agregado. E aí a lei dá exemplos do que são. Então, por exemplo, recursos humanos, contabilidade, auditoria, quem mais que eu posso ofender? Advogado, tudo isso é baixo valor agregado. O TI da empresa, mas desde que não faça nada relevante, né? O TI, não é o TI que vai criar um software novo, é o TI que vai fazer o básico lá, e outros serviços de natureza administrativa ou de escritório. E aí tem a definição do que não é, marketing, manufatura, seguro e resseguro, e assim vai. Então, a gente já tem uma ideia aqui do que se está propondo como serviço de baixo valor agregado. E aí é que é meu ponto. Na minha visão, o que a gente, até anteontem, colocava como serviço objeto de cost sharing, isso aqui é serviço intragrupo e está como serviço de baixo valor agregado. Eu entendo que o serviço de baixo valor agregado é uma ideia criada na IN, está no TIP Guidelines, mas na nossa legislação entrou via instrução normativa, mas a lei prevê o serviço intragrupo, e o serviço de baixo valor agregado não é algo diferente, ele é simplesmente uma simplificação de método de apuração de preço de transferência de algo que já é tratado na lei como sujeito a preço de transferência. Bom, o que isso significa para entidades brasileiras? Se eu estou importando o serviço, ainda que no âmbito do cost sharing, de novo, se minha parte no exterior está cobrando só reembolso de custo, e esse custo está devidamente comprovado e alocado, e ela não está colocando margem porque o país dela deixa, eu não preciso me preocupar. Eu vou deduzir. A lei não exige que eu deduza mais. Agora, se a minha multinacional, a controladora ou quem quer que seja, está num país que exige o ajuste, aí sim, obviamente, eu vou poder deduzir até os limites, e aqui vem o ponto. Se for serviço de baixo valor agregado, o teu limite de dedução vai ser custo mais 5%, e aqui a gente pode levantar uma questão, se pelo fato deste método de simplificação estar na IN, eu posso ou não usar outro método num serviço de baixo valor agregado, que não é de tão baixo valor agregado assim no caso do meu grupo, e por um outro método querer comprovar uma margem maior e deduzir mais. Essa questão está em aberto, e aí a gente vai ter que discutir o valor lá da referência legal aos métodos simplificadores da IN, se eles são um método que fecha a porta para a prova em contrário ou não. E esse é um debate bastante interessante que se pode ter. Por outro lado, se eu tenho empresa centralizadora no Brasil, ela está exportando o serviço, aí sim a gente tem que cobrar, se for serviço de baixo valor agregado, no mínimo custo mais 5, se forem outros serviços sujeitos aos métodos de preço de transferência normais. Bom, como eu falei, Cross Contribution Arrangements, eu não vou entrar, são um animal totalmente diferente. Ali eu estou produzindo um ativo que vai me dar um retorno, e eu estou discutindo quanto que eu tenho que colocar para ter aquele retorno e quais são esses critérios. Muito criticado, tem o texto da Aviona recente, falando que isso tem que acabar, porque permite baita profit shifting para fora dos Estados Unidos. Não é um problema que a gente enfrentou, na realidade, aqui no Brasil. Então, mas vamos ver, eu não quero estragar a palestra do José Manuel. E, por fim, nos últimos 30 segundos que eu tenho, existe a possibilidade de um efeito da lei de preço de transferência contaminar as outras discussões, tanto nossa discussão sobre não incidência de PIS e COFINS, etc., no onshore, quanto as discussões de R-fonte e tudo mais no offshore. Se você olha o artigo 1º da lei, a resposta seria não, porque a lei é estanque nela mesma. A resposta para essa outra contaminação não deveria decorrer, na minha visão, da lei de preço de transferência, mas sim da interpretação da lei dos outros tributos. E se, por exemplo, quando eu faço uma remessa para o exterior,
pagando um reembolso de um serviço meio que a minha controladora fez, se eu não tenho uma renda no não residente no final das contas. Mas não por conta da lei de preço de transferência. Eu voltaria para discutir se realmente é ou não tributável pela IR-fonte. E aí, o meu único ponto é, independente do resultado jurídico a que se chegue, e eu fecho aqui, tributar a 25%, isso é uma insanidade. Tá? Principalmente, se a gente tem uma lei falando, no serviço de baixo valor agregado, que a margem do não residente é 5, a margem bruta. Então, aqui, olhando números, né, se ele cobrou 105, ele teria um custo de 100 e sobrou 5 para tributar. Quanto que eu estou tributando na fonte? Eu estou tributando 25 disso daí, daria 26,5, alguma coisa assim de imposto retido na fonte. Isso vai virar perda para ele. Na verdade, ele não tem uma margem de 5, ele tem um prejuízo ali de 21. Para esse cara continuar tendo margem de 5, ele teria que cobrar 140 de preço. E eu provavelmente poderia deduzir só 105, a não ser que eu fale que a CID é despesa minha, que é, então eu vou deduzir a CID, mas para o imposto de renda retido na fonte no Brasil poder afetar esse ajuste, eu tenho que falar que isso é custo do serviço, lá do não residente, que aí é um argumento bem mais complicado. Então, uma revisão disso aqui está mais do que na hora. Eu acho que, do ponto de vista de policy, a gente está errando muito nesse tipo de tributação de imposto de renda na fonte sobre remessa de serviço exterior. Era isso que eu tinha para dizer, queria agradecer. Obrigado. Estou de volta, nos meus 3 minutos. Queria comentar um pouquinho do que falou aqui o Gustavo, mas falar da lei, em primeiro lugar. A lei é uma cópia fiel, pode ser que um outro tópico diferente dos guidelines. Essa norma me chama muito a atenção pela terminologia. Para mim, que gosto muito de contabilidade, ela parece muito a terminologia dos IFRS, fala muito de contextos econômicos. Quando a gente fala de contextos econômicos, é claro que os contextos econômicos geram a riqueza a ser tributada. Me preocupa essa norma sob os princípios constitucionais, muito especialmente da capacidade contributiva. É claro que falar da norma hoje, frente à Constituição, é prematuro. A gente tem que ver a aplicação, a normatização infralegal que vem saindo. Então, mas me preocupa muito os conceitos econômicos. Quando o Gustavo fala de benefício, o que é esse benefício? É um benefício econômico para as duas partes, é uma vantagem, porque a contabilidade também fala de benefícios, as partes têm que buscar por benefícios. Então, eu fico um pouco preocupada com esse contexto da lei, mas nós não vamos poder resolver isso, é só um alerta, à medida que os casos vão se consubstanciando, é que a gente vai examinar. Não tenho nada contra, pelo contrário, quando se discutia a introdução das regras internacionais, eu me coloquei ao lado das regras internacionais. Eu acho que a gente tem que acompanhar o mundo. Mas me preocupa só esse contexto. A outra coisa que eu gostaria de comentar é que os 2 contratos que nós estamos falando aqui, de compartilhamento de custos e de prestação de serviços, eles não têm nada a ver com a nossa legislação civil e com a nossa tradição. A própria lei diz que o conteúdo deles só se aplica às regras de preços de transferência. Então, nós não podemos confundir estes contratos, que ali são tratados, com a nossa tradição nas outras áreas do direito. Então, é mais um alerta no momento de fazer a interpretação desses contratos. Eles são complexos, é bem verdade. Todos os 2 casos, tanto de prestação de serviços como de compartilhamento, eles falam dos benefícios, que é o que eu disse para o Gustavo. Gustavo, essa é a minha grande interrogação. De que benefícios nós falamos? São benefícios econômicos ou não? Esses são os comentários que eu queria fazer sobre o que o Gustavo falou. Obrigada pela atenção. Queria agradecer a apresentação do professor Gustavo e dos comentários da professora Elide. Acho que o professor Gustavo traz pontos, sim, relevantes, porém, algumas reflexões que a gente vai precisar enfrentar. E os tributos indiretos, né? Uma vez que eu chamo isso de serviço de baixo valor agregado, como é que ficam os tributos indiretos? Eu atrairia todos os tributos que até então hoje estão vigentes? E para dividir um pouco também dessas visões e reflexões, eu convido o querido professor Sérgio André, que vai apresentar um compilado aqui desse painel e sua visão sobre o cost sharing. Obrigada, professor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É sempre uma alegria, né, voltar a esse Salão Nobre. Eu costumo dizer que é o ponto alto do meu ano acadêmico, quando eu sou convidado para vir aqui. Então, fico muito feliz, agradecer meu querido Ricardo, Chueire, Zé Maria, Maito, Luiz Flávio. É uma alegria estar aqui com vocês, saudar a minha mesa, né, cheia de pessoas queridas. Vou tomar a liberdade da homenagem da Luciana para saudar meus colegas e minhas colegas de mesa na pessoa da minha querida Elide, né, rainha do direito tributário brasileiro. Não posso deixar de saudar meu querido amigo, professor ministro Gurgel de Faria, que nos brinda aqui com a sua presença. O ministro Gurgel não só um grande tributarista, mas costumo dizer, e digo aqui de público, uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Então, é sempre uma alegria poder saudar o professor Gurgel. Bom, o tempo é curto e a gente tem muito a falar. Como disse Gustavo, facilitando a minha vida, a Adriana passou semanas me perguntando sobre o que eu ia falar, e eu dizia que não sabia bem ainda, né? E Gustavo disse, não, como o Sérgio André vai falar das remessas? Eu falei, tá aí, Adriana, o Gustavo definiu exatamente o que eu vou falar das remessas, então. E eu acho que, primeiro, e aí vou me escorar mais uma vez numa fala do Gustavo, né, alguns anos atrás, acho que já há muitos anos atrás, nesse mesmo Salão Nobre, eu fiz uma fala polêmica sobre conceitos, né? E eu concordo muito com uma coisa que o Gustavo falou. Quando a gente pensa esse tema do contrato de compartilhamento de custo, do cost sharing, existe uma espécie de fixação, né, numa definição de um conceito abstrato, ontológico, do que é compartilhamento de custo, que simplesmente não existe. Né? Ou seja, não é relevante para nós ficar nessa cruzada de criar uma entidade abstrata compartilhamento de custo. Né, o regime tributário de um contrato dito de cost sharing, ele vai decorrer do caso concreto, ele vai decorrer da redação contratual, ele vai decorrer dos fatos, ele não decorre do nome, do título. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente está debatendo tributação de remessa, né, é desapegar dessa questão conceitual e dessa cruzada pela criação de uma entidade abstrata cost sharing. O que nós temos é um contrato atípico no direito civil brasileiro, que o direito civil permite. Né, nós estamos no vácuo do direito privado, o direito privado brasileiro não tem um contrato típico de cost sharing, e o que nós temos são as partes definindo e pactuando uma determinada relação jurídica que, dependendo do seu conteúdo, vai ter um reflexo tributário. Quando estamos pensando em tributação e incidências sobre pagamentos para o exterior, A, B ou C. Então, não é porque eu chamei de cost sharing. Então, para mim, uma questão muito caso a caso, né, muito dependendo dos fatos concretos. A gente tem uma patologia no debate sobre cost sharing, que foi a indevida invasão do preço de transferência sobre essa questão, principalmente quando a gente pensa em pagamento para o exterior, mais uma vez. A definição da tributação da remessa não tem nenhuma conexão com preço de transferência. Nunca teve. Desde o princípio, se vocês lembrarem, quem estuda isso há mais tempo se recorda que antes de 2012, a gente tinha soluções de consulta da Receita Federal esparsas sobre esse tema, em que, basicamente, a Receita Federal dizia que o pagamento para o exterior de compartilhamento de custo era completamente indedutível, por ser desnecessário para a atividade da empresa, e que tributava como serviço. Essa era a posição oficial da Receita Federal, até que veio a solução de consulta número 8, ali por novembro de 2012, em que a Receita Federal dá uma guinada na sua interpretação e começa a entender, olha, de fato, em princípio, você tem, é dedutível. Naquela solução de consulta especificamente, não se tratava muito de imposto de renda, embora houvesse um item sobre imposto de renda na fonte. Quando a gente estuda a íntegra daquela solução de consulta, fica muito claro que aquele caso concreto era um caso de despesa de terceiros. Né? Então, você tinha a matriz no exterior contratando um terceiro e repassando aquele custo para a empresa brasileira. E aí dizia a Receita Federal, olha, o fato do custo ter passado pela matriz não muda a natureza de importação de serviço. Era a lógica daquela solução de consulta número 8. Mas, naquele momento, na solução de consulta número 8, se inicia esse equívoco grande
da influência dos Transfer Pricing Guidelines sobre a interpretação da legislação brasileira doméstica, que não tem nenhuma conexão com Transfer Pricing Guidelines. E isso só foi se acentuando porque, a partir de 2012, a Receita Federal decidiu inúmeras soluções de consulta e, conforme a partir de 2017 se inicia o processo de acessão do Brasil e se inicia a partir de 2018 o projeto de reforma do preço de transferência, a influência dos Transfer Pricing Guidelines sobre a posição da Receita Federal vai aumentando. Até o ponto da gente chegar à solução de consulta 276 de 2019, em que, basicamente, a posição da Receita Federal estava espelhada nos Transfer Pricing Guidelines. Só que, se nós estamos falando de imposto de renda na fonte brasileiro, se nós estamos falando de PIS e COFINS e importação, que é basicamente uma jabuticaba, se a gente está falando de CID, que é outra jabuticaba, os Transfer Pricing Guidelines da OCDE são inúteis e irrelevantes para eu interpretar essa legislação. Então, a gente percebe que, a partir de 2012 e até hoje, o que a gente nota nas manifestações da Receita Federal foi uma crescente e indevida invasão dos Transfer Pricing Guidelines, como se eu tivesse que interpretar a legislação do PIS e COFINS de importação a partir de Paris. Não faz nenhum sentido isso, não tem nenhuma lógica, mas está conectado à minha primeira crítica, que é a tara conceitual, porque quando você é atrás de um conceito de cost sharing, onde que você encontra um conceito de cost sharing? Lá nos Transfer Pricing Guidelines. Aí você começa a importar aquela porcaria conceitual para cá, e começa a distorcer completamente a interpretação da nossa legislação doméstica, e cria essa bagunça em que a gente está hoje. Quando a gente pega os casos que a Luciana mencionou no CARF da Arcos Dourados, quem teve a oportunidade de ler as decisões do CARF nos casos da Arcos Dourados, vai encontrar uma fundamentação completamente diferente. Não se fala em Transfer Pricing Guidelines. Concorde ou discorde-se do que o CARF decidiu, e eu discordo do que o CARF decidiu, porém, as decisões do CARF, elas são muito mais coerentes e corretas, porque elas são baseadas na interpretação da legislação doméstica. Elas não estão preocupadas em adaptar o doméstico ao internacional, no que não tem nada, não tem nenhuma conexão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a gente tem que entender, quando a gente chega nesse ponto, e aí eu me aproximo, né, da questão, né, do Gustavo, e a gente está com a Lei 14.596, que é a nossa nova lei de preço de transferência. Efetivamente, né, quando a gente olha a lei de TP, né, ela tem dois conceitos, né, o conceito de serviço intragrupo, que é equivalente ao que nós sempre chamamos de cost sharing. Então, o que nós sempre chamamos de cost sharing na lei de TP veio como serviço intragrupo. O que nós sempre chamamos de cost contribution aparece na lei de TP como cost sharing. Então, a gente tem aqui uma distorção. A questão é, essa nova lei de preço de transferência, ela é relevante para fins de eu definir a tributação das remessas? A minha resposta, ela vem sendo de forma muito consistente e muito insistente, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quando a gente pega o artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Preço de Transferência, que traz um conceito de serviço, como bem disse o Gustavo, e traz um conceito de serviço que é mais... Se a gente olhar para o direito civil, onde é que a gente tem conceito de serviço? O Código Civil define serviço? Não, o Código Civil nunca definiu serviço. Né? A definição de serviço no direito civil, ela aparece no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E há uma definição até razoavelmente ampla de serviço, mais ampla do que a doutrina tributária, né, porque a gente tem essa coisa, né, a doutrina tributária gosta muito de citar o direito civil, mas não gosta tanto de ir ao direito civil. É meio assim, tem que prevalecer a definição do direito civil que eu dei, né, aquela coisa assim, prevalece a definição do direito civil se for a minha, né, aquela coisa meio um tanto imperial. Né, mas no direito civil, a única definição de serviço que a gente tem está no CDC, acho que artigo 2º do CDC. Né, o Código Civil não define, nunca definiu o serviço. Agora, a gente tem uma definição tributária de serviço no artigo parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Preço de Transferência. Porém, esse dispositivo diz explicitamente que é para os fins dessa lei. Ou seja, eu não tenho como e não deveria jamais interpretar a lei de imposto de renda na fonte, a lei do PIS e COFINS de importação, a lei da CID, a partir da definição de serviço da Lei de Preço de Transferência. Aquela definição só vale no subsistema de preço de transferência, não vale em outros subsistemas.
né? Então, eu tenho sustentado isso, e, como disse, com bastante convicção, a lei nova, ela não muda em nada o nosso debate. Ela pode mudar os fatos, como eu disse, a questão é de fato. Ela pode mudar os fatos se, atendendo ao que o Gustavo disse, o grupo muda a política de contratação e joga um markup no contrato. Se você muda a política para atender um novo padrão e joga um markup no contrato, eventualmente mudou. Mas não é uma mudança em função da definição que está na lei. É uma mudança do fato, provocada por uma pretensa adaptação ao que disse a lei, mas uma mudança do fato. Uma outra coisa importantíssima que eu venho chamando a atenção, e aí nessa linha do que eu estou defendendo aqui, é que existe uma certa preguiça nossa quando a gente analisa essa questão da remessa, como se o racional do imposto de renda na fonte se aplicasse imediatamente a todos os tributos, o que não é verdade. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo IR-fonte, porque, na essência, um verdadeiro contrato de compartilhamento não tributável, ele é não tributável porque aquele pagamento é um reembolso de despesa que se caracteriza como uma recomposição patrimonial. Ponto. E por isso que ele não é tributável. Não é porque ele é cost sharing. Né? As pessoas falam para mim, não, era um reembolso, então não é tributável. Não, não é por ser reembolso que não é tributável. Se naquela situação concreta se identificar que aquele reembolso específico é uma recomposição de patrimônio, porque na origem foi um pagamento por conta e ordem, sim, você tem uma situação de não tributação. O cost sharing não tributável é isso, ele é não tributável porque ele é um reembolso que, diante dos fatos, é uma mera recomposição patrimonial. Isso faz do cost sharing não tributável. Só que essa questão é muito relevante para o imposto de renda, mas ela não é tão relevante para o PIS e COFINS importação e para a CID. A CID e o PIS e COFINS importação não tem a lógica do acréscimo patrimonial, da existência de acréscimo patrimonial. Em princípio, PIS e COFINS importação incidem sobre o serviço. A nossa discussão para PIS e COFINS importação e CID isso pode ser caracterizado como serviço? Eu venho chamando a atenção que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela abre uma nova janela de uma discussão sobre conceito de serviço. A gente passou um tempão debatendo o conceito de serviço para fins de ISS e ICMS, obrigação de fazer ou não. Essa discussão de conceito de serviço ela é diferente, porque eu tenho que entender, como disse Luciana, se uma atividade realizada num contexto não empresarial, sem finalidade lucrativa, pode ser serviço ou não. Essa é a discussão. Para fins de definir se a CID e a PIS e COFINS em importação ou não, é isso que eu tenho que definir. Uma atividade entre partes relacionadas ou não. Eu sempre defendi que eu posso ter um cost sharing entre partes independentes. Eu não acho que seja essencial do cost sharing não tributável que ele seja entre partes relacionadas. Mas, ou seja, se eu tenho uma situação em que eu tenho uma atividade sendo desenvolvida fora de um contexto empresarial, sem finalidade lucrativa, isso pode ser serviço ou isso não é um serviço? É um outro debate sobre o conceito de serviço, já que a gente está, mais uma vez, no debate conceitual. Eu vejo que eu tenho 2 minutos, de acordo com a minha marcação aqui, e tem um aspecto que eu não queria deixar de comentar. Então, eu vou encerrar essa parte por aqui e falar um ponto final. Eu acho, se não me engano, Clara abordou um tema que eu acho que outras pessoas já abordaram aqui, que é todo o debate sobre a tributação de importação de serviços e o IR-fonte. Essa discussão, ela surge no Brasil na segunda metade da década de 90, e ela foi criada pelo professor Alberto Xavier. A tese foi criada pelo professor Alberto Xavier. Uma vez eu comprei todas as edições do livro dele, desde a primeira de 77, para ver exatamente quando que essa tese surgia no livro dele. A tese surge exatamente nesse período, 97, 98, na 5ª edição do livro. E ali surge a tese, não existia antes no livro dele. E ela nasceu com um debate simplificado de que, olha, ou tem transferência de tecnologia e é um serviço técnico equiparável a royalty, ou não tem transferência de tecnologia e está fora da equiparação de serviços técnicos a royalties do protocolo. Essa discussão, como a gente sabe, está enfrentando uma resistência gigantesca do Poder Judiciário e, atualmente, as 2 turmas do STJ têm uma posição contrária a ela. Agora, existe uma subdiscussão aqui, e que envolve o nosso tema de hoje, porque se a gente pensa em um cost sharing, o que é o pagamento num contexto de um típico cost sharing, de back-office? Típico, tá? Ele é um serviço de apoio administrativo. Ele não é um serviço técnico, jamais. Então, vejam, o pagamento para o exterior,
no âmbito de um contrato de compartilhamento, independentemente de todas essas discussões que a gente está tendo aqui, se eu estou fazendo para um beneficiário residente num país que celebrou acordo com o Brasil, ele deveria migrar imediatamente para o artigo 7º, independentemente da discussão se tem transferência, porque o problema ali não é ter ou não transferência, é que não é serviço técnico. E que esse tipo de serviço não é um serviço técnico, é reconhecido pela própria Receita Federal. A Receita Federal tem mais de uma solução de consulta em que esse tipo de atividade é considerado um serviço de apoio administrativo. O meu tempo encerrou e eu tenho o péssimo hábito de não passar do tempo que me foi designado, então já passei 15 segundos. Eu agradeço demais a atenção de vocês, espero não ter falado muita bobagem e fico à disposição para os debates depois. Muito obrigado. Sérgio, concordo com você. Quando o Gustavo falou o assunto do imposto de renda, eu acho que ele não se relaciona com a nossa discussão de preço de transferência. O imposto de renda na fonte é uma questão de política fiscal. A gente já percebe os efeitos de um tributo à razão de 25% há muito tempo, né? Quando se fala da importação de serviços, que há outros ônus de ISS ou de PIS/COFINS de importação, em que o valor do tributo chega a ser 50% do valor do bem, então, ou da utilidade. Então, concordo integralmente com o que você disse, Sérgio, acho que são coisas diferentes a serem tratadas. Não acho que a lei de preço de transferência vá mudar isso. O mais importante, me parece, daqui para frente, é nós nos situarmos nos grandes efeitos da lei e nesses contratos, especialmente os que nós estamos vendo aqui, de prestação de serviços e de compartilhamento de custos. Ver os efeitos desses contratos, mas para cada um dos tributos de incidência, como é que isso vai funcionar. São coisas absolutamente diferentes. Obrigada aí pela atenção e vamos agora ouvir o José. É isso? Vamos lá. É isso mesmo, professora, obrigada. Obrigada, professor Sérgio André, pelas valiosas contribuições aqui. E eu convido o querido professor José Manuel, que é o nosso professor internacional da Colômbia, e que vai dividir agora conosco a sua experiência internacional e como os guidelines da OCDE influenciaram a legislação dos demais países da América Latina em matéria de cost sharing. Hello to everyone. This is a pleasure to be here with you. I would like to thank to Professor Schueri, Luis Flavio, all the organizers. It is always a pleasure to come to Sao Paulo and see this dynamic community, this alumni that you have is incredible. And I think that that's a job of all of you that are very committed with this development of international tax law. So I will talk about the international perspective. So I would like to start highlighting that transfer pricing is for multinational managerial topic, but also requires a tax analysis, and CCAs are especially in the middle because they are ways for getting efficiencies from a managerial perspective, but they must be in accordance with the arm's length. So cost-sharing arrangements and cost contributions arrangements are pretty much similar whenever they are dealing with the same question, and is in the scope of the arm's length with agreements where the participants share the cost and risk of an activity and share the rights to the results, how to complete or to be fully respecting the arm's length principle. And those regulations in the US are nowadays under a strong debate of convenience because there is a lot of critics in the doctrine which is saying that they are allowing the transfer of intangibles abroad without any compensation, and at the end they are having problems also because it seems to be an exception of commensurate with income. Cost contributions agreements under the OECD were recently modified, and the OECD and the UN manual are pretty much similar,
but the latest guidelines includes this analysis of measuring the actual contribution under the market value, and that was a change from the guidelines that were released in 1997. So there is a back to the future because it was the first approach that the OECD had. They are criticized because of the vagueness and absence of clear guidelines for hard cases. And in Latin America, when we see the questionnaires that the CIA has sent to tax administration, the answer by tax administrations use expressions that base erosion sources are contributions made by a local entity to a global chain of intangibles, intangible services, research and development costs, and their consequent remuneration. So it is a hard issue for tax administration in Latin America. And well, the application in the countries that I analyzed, which are those Colombia, Peru, Chile, Mexico, and Argentina, are pretty much the same, the common conclusions. All the countries applies the transfer pricing guidelines. There are even a copy-paste in the domestic legislation or remittance to the OECD transfer pricing guidelines. That applies for the definition, the conditions, the documentation requirements, and in Colombia, for example, in our regulations, it is copy-paste the OECD transfer pricing guidelines. So it is required to comply with the arm's length analysis, which requires a reasonable expectation of benefits, a calculated contribution of each participant, a proportionality of contributions to the CCA and expected benefits, and we could theoretically conclude that in the analyzed countries, there is no risk for inconsistencies in the evaluation of contributions as much as we are copy-pasting the transfer pricing guidelines. So nowadays, we will have arm's length-based valuation of contributions. The information duties are pretty much similar to those included in the transfer pricing guidelines. It is required in most countries to reveal the existence of CCAs in the master and local files, but also in the transfer pricing return. The information that must be revealed is the one that you consider, the list of participants, the list of any other associated enterprise, among others. The OECD recommends to record changes of the agreement, the comparison of projections and the realized benefits, record the annual expenditure of the participants in form of cash, and valuation list of any associated enterprises. In Latin America, what is particular is that the reporters in the IFD reports says and recommends that it is important to keep evidence of the transaction, and even in the Mexican legislation, the domestic regulation, it is required to have all the documentation proving that the expense was passed on them and was actually incurred by the foreign entity. That I want to highlight it because in Colombia, we are going to see at the end of this presentation a case where it is particularly important. And well, what is the tax treatment of contributions and payments made under a CCA? I think that's the main question, and all the problems that you have mentioned before are related with that. And the OECD guidelines says that it must be determined by the domestic law and the tax treaties. So the transfer pricing guidelines does not solve the problem. Buy-ins and buy-out payments clearly are in some way treated in the transfer pricing guidelines, saying that they must be treated as payments that were made outside of a CCA and as a consideration for the acquisition or the disposal of the interest in the results of the CCA's prior activity. So it is interesting
So we have, at the end, in a CCA, contributions, balancing payments, buyout payments, buy-in payments, and all those payments can have different treatments, and that treatment requires an analysis from an accountability perspective, but also from tax law. And it will be considered a contribution, eventually recorded as an asset of the contributor, and a liability or equity to the manager, and not considered taxable for income for the PE, which could be commonly applicable in development CCA, and other commonly services CCAs are other qualification of those payments or even contributions that can be qualified as cost or expense for the PE, and income for the manager, cost or expense for the payer, and not income for the manager when there is a mere reimbursement. Eventually, cost can be capitalized and then amortized. So it will depend probably on the accountability of that payments and contributions, and also the tax perspective. So the challenges in this way for the Latin American countries are the deductibility of those remittance, which sometimes can be considered income, even if there is a service that is not under the arm's length, or if there is considered a payment for a paying payment or paid out payment. The necessity requirement is commonly mentioned by the reporters. Also, restrictions for payments to non-residents are important. Those rules are applicable in Colombia. In Mexico, there is a rule about that, but that rule was considered not applicable when we are dealing with transfer pricing guidelines, because that those rules on transfer pricing were posterior to the first rules that restricted the payments. There are also registration of technology import contracts that applies in Colombia. There are also restrictions related with withholding tax as a deduction requirement. This is common in Colombia, and especially there is a rule that says that payments to home office in consideration for manager are subject to withholding tax regardless of whether they are deemed to generate Colombian source or not. They must have a withholding tax, or otherwise they will not be considered deductible. There are also challenges, because whenever there are a withholding tax that is applicable in the source country, there will be problems that can alter the proportionality under the arm's length principle. What about VAT? It would be also an issue in Latin America because there is a definition of services that includes any activity, labor, work. It will be similar, or pretty much similar, the problem that you have here. We have the destination principle, which can also have effects in a CCA whenever there is a participant in Colombia, but always it requires the existence of a service. And there is a special rule for collaboration contracts, which says that there is a transparency for joint ventures, but commercial relations that have a guaranteed return must be treated for all purposes as relation between independent parties. So there must be problems with CCA when there is with CCA, there can be problems with VAT whenever there are whenever there are a remuneration that is clear from the beginning of the contract. Case law, there is one case. It is the Consejo de Estado, the Supreme Court in Colombia. There were several issues. I choose two
the first one is the expense reimbursement and withholding requirement. The court in this case said that the taxpayer didn't prove that there was an expense reimbursement through invoices issued by third parties. So at the end, the expenses were not proved, so the tax court understood that there was a service that was provided directly by the related company. The taxpayer recorded some of the expenses as a consulting services, so it is important to see how the entities record the transactions under a CCA, because in this case, there was a mistake and there was a record as an expense for consultancies, not a reimbursement, and it was taken into consideration by the Supreme Court in order to say that there was a rendering of services, no a reimbursement. So since there were no reimbursement, they were taxable income subject to withholding tax, and in the absence of that taxation, the expense is not deductible. The second issue I want to highlight is the one that is related with cost contribution arrangement directly. In this case, DIAN alleged that the taxpayer deducted 45% of the intergroup cost under the CCA when the allocation key stipulated a 34%. And the difference can be found in the application of a markup, because the CCA included specifically a markup, and well, the tax administration disregarded and added only the cost assumed, and the calculation were also different because in the tax administration perspective, they subtracted expenses from the assumed directly by one of the participants, and then added an amount invoiced direct by Bavaria. So in this case, at the end, the legal issue was if there were a connection between the payment that was made, or whether the total amount of the cost incurred by the service provider, by SAP Miller, America, and the other participant corresponds to the indicated by DIAN, or whether it was what was indicated by Bavaria. So it was a matter of facts, and at the end, the rule was the same that is included in the OECD transfer pricing guidelines, and well, the Supreme Court evaluated the proofs, the evidence, and at the end, there were a clear explanation by the taxpayer about the reasons for having taken into consideration the amount or the total amount of cost under the CCI agreement. So the tax administration lost this case. So thank you very much. Por fim, depois da fala de José, nós temos um alerta interessante, quando ele nos diz que todos os países sul-americanos, da América do Sul, todos eles adotaram os guidelines. A experiência dele é interessante, porque ele traz divergências que ocorrem entre a legislação interna e os guidelines. Nem sempre o guideline prevalece. Então, essas questões certamente deverão aparecer aqui para nós no futuro. Nós temos algumas situações anteriores que já experimentamos, como a do ThinCap, em que antes de se aplicar os critérios de subcapitalização, se aplicam os critérios até de dedutibilidade. Se a despesa é dedutível, aí se aplicam outras coisas. Mas aqui me parece que o caso é um pouco diferente, porque as regras de preço de transferência se aplicam com exclusividade. Então, acho que o que ele nos narra aqui, especialmente de uma escrituração, que parece uma coisa simples, indevida, como ela pode levar à tributação pelo imposto de renda na fonte. Então,
Então, acho que esse é um alerta importante. As palavras do José para nós são muito importantes, porque são experiências de outros países que nós estamos incorporando a partir do momento que nós adotamos os guidelines da OCDE. Obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada, professor José Manuel, excelente explanação. Obrigada, professora Elide. Bom, eu agradeço a participação de todos e de todas, espero que vocês tenham aproveitado esse painel, assim como eu aproveitei e aprendi bastante, e saímos daqui com mais dúvidas do que respostas, certamente, né? Mas isso significa que foi muito bom. Mas a única certeza que eu saio daqui hoje é de que as multinacionais vão precisar rever as suas estruturas, as suas formas de cobranças e os seus controles, porque independentemente de se a gente chamar isso de cost sharing ou de serviço de baixo valor agregado, a gente precisa garantir que o custo esteja adequado. A Receita certamente vai desafiar os contribuintes para que revisitem os seus custos, para que abram as suas informações em mais detalhes. Então, eu acredito que a gente tem aí pela frente um contencioso robusto e um desafio muito grande com esse objetivo de se certificar que as cobranças são exatamente o custo com a margem de 5%. Né? Obrigada a todos. Já devolvo a palavra para o Paulo para encerrar, dar seguimento ao encerramento. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Agradeço novamente a todos, a atenção de todos aqui. Agradeço especialmente a todos os expositores, palestrantes que estiveram aqui conosco. Agradeço ao Gustavo, a Luciana, ao José Manuel, a Adriana, a professora Elide e ao professor Sérgio André também. Creio que temos aqui uma conclusão de que estamos ainda no início de uma jornada. Infelizmente, são temas que já estão conosco há muitos anos e que as alterações legislativas, como a gente pode ver, estão longe de equacionar as dúvidas, estão longe de nos trazer respostas definitivas e cabais. Aliás, até a aplicação da legislação em si, ela se mostra bastante controversa. Ou seja, cabe a nós, e aqui é o papel do IBDT, estimular esse debate, estimular reflexões a respeito do assunto e trazer colaborações, contribuições para que possamos ter conclusões maduras, quem sabe, nos próximos anos e possamos ter aqui um cenário um pouco mais claro, um cenário que nos permita ter diretrizes mais seguras, mais certeiras e, com isso, evitar os contenciosos que, na linha do que a Adriana estava ponderando, por hora se parecem iminentes, na linha do que já tem ocorrido. Bom, estamos aqui já no limiar do horário, porque eu acredito ser um momento absolutamente especial aqui já nesse congresso de grande destaque, que é a Conferência Magna. Então, na qualidade de presidente, fico feliz de saber que nós cumprimos aqui o nosso cronograma e conseguimos devolver a palavra aqui ao IBDT para que a gente possa seguir ao desfecho desse congresso logo na sequência. Muito obrigado a todos.